Olá, irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor. Queridos, hoje é sexta-feira, 29 de agosto. A nossa temática esta semana tem sido Pulando a Cerca. O versículo hoje para a nossa meditação, ele se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, os versículos 9 e 10. Jabés foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoares e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserve-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha lhe pedido. O VIP do dia. Jabés entendia que precisava da ajuda de Deus quando ousasse pular a cerca das limitações que lhe eram impostas. Ele reconhecia que a capacidade humana tem limites e não estava estribado no pensamento positivo ou em suas habilidades. Antes acreditava que ir mais longe dependia do auxílio do Senhor. Então pedia que a tua mão esteja comigo. Esta foi a oração de Jabés. Amado, aqui no versículo qual acabei de ler, em 1 Crônicas, capítulo 4, os versos 9 e 10, nos conta a história de uma mulher que ela teve um parto bastante complicado, doloroso, né? Um parto longo. E esta mulher, ela se sentiu tão consumida com as dores desse parto, com este parto complicado, que ela coloca o nome do seu filho de Jabés, que significa dor e sofrimento. Geralmente, uma mãe, quando ela sofre as dores para ter o filho, por mais complicado que o parto seja, após o nascimento do seu filho, ela esquece aquelas dores, né? Porque a sua alegria e a sua satisfação se volta para aquela criança que está nos seus braços, né? Para o seu filho. Mas não foi o que aconteceu com esta mulher. Esta mulher, ela se sentiu tão consumida que ela não esqueceu o que passou e ela coloca o nome do seu filho Jabés, que significa dor e sofrimento. Mas o seu filho, ele olhou adiante, ele não deixou ser levado por aquele nome que significa dor e sofrimento. Ele orou ao Senhor, ao Deus de Israel, e lhe pediu que ele alargasse as tendas. Ele lhe pediu que a mão do Senhor estivesse sobre ele e que Deus o livrasse ele da aflição, né? Que não viesse sobre ele aflição, apesar do nome dele significar dor e aflição. E Deus atendeu o pedido do seu coração, do seu filho. E eu posso imaginar o quanto aquela mulher não se orgulhou. Se ela pudesse ter imaginado, se ela tivesse dado ouvidos, né, à voz do Senhor, o propósito de Deus ali na sua vida quando aquela criança nasceu. Porque eu imagino que ela teve um grande orgulho depois, ver o seu filho se tornar grande, um homem, onde a palavra diz que ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, né? Então, assim, a palavra de hoje está dizendo que nós não devemos nos limitar, não deixarmos nos levar pelo problema, não olhar para os problemas, para as aflições da vida, mas olhar para Cristo e pedir a Ele que nos abençoe, que cumpra a Ele o propósito que Ele tem em nossas vidas. Olhar para Deus, para o propósito que Ele tem em nossas vidas e não para o problema o qual estamos passando, porque muitas das vezes estamos sendo provados, como fala no livro de Isaías, no profeta Isaías, diz no capítulo 48, verso 10, eu os purifico não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Jabes ora ao Senhor e o Senhor atende o seu pedido. No livro de Salmos diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Vemos aqui
que Jabez, apesar de ter o nome ali de dor e sofrimento, ele ora ao Senhor, ele se deleita na palavra do Senhor. E o Senhor ouve, né? E responde e atende o desejo do seu coração, porque ele se deleitou. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amados, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, e o verso 3 diz: tudo que pedires em meu nome, eu farei. Queridos, o mesmo Deus de Jabez continua sendo Deus, disposto, presente para responder, para atender os nossos pedidos, desde que ele esteja alinhado aos propósitos de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana e até a próxima, se Deus assim me permitir.